Olá pessoal, meu nome é Mocinado Medeiros, eu sou discente do curso de Ciências e Tecnologia e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês o Laboratório 4 de Eletricidade Aplicada sobre instalações elétricas. Então, o objetivo desse laboratório é fazer o projeto e análise da instalação elétrica da nossa residência. E por isso a gente seguiu esses 5 passos. Primeiro, a gente reproduziu a planta baixa da residência, identificou o quadro de distribuição e posteriormente os circuitos, fez o diagrama unifilar e posteriormente fez a instalação. Então, a planta baixa eu fiz aqui com o auxílio do site Walker. Como a minha casa ela é meio antiga, ela não tinha a planta, então eu precisei medir a passos e depois transformar para metros. E é importante destacar que aqui desprezou-se a espessura das paredes. Então, como é possível ver aqui, as cotas estão aqui todas bonitinhas. É uma casa grande, então não ficou tão, não deu para a imagem ficar tão grande na folha, mesmo que pegue a folha toda. Aqui é a cozinha, é porque ficou com o nome errado, mas foi isso. Então, depois disso, a gente tomou os certos cuidados para ir ao quadro de distribuição com o mínimo de risco possível de levar um choque. É, Aqui tem um primeiro quadrozinho pequeno, antigo, de metal ainda, que se encontram esses dois disjuntores. E como a instalação elétrica dava muito problema, posteriormente depois instalou-se esse pequeno disjuntor aqui, já para dividir mais o circuito. Então, é, pra, após a análise aqui dos disjuntores, a gente vê que eles têm alguns números, como C10, C20 e B32. Então, após algumas pesquisas na internet, eu descobri que o número representa a quantidade de corrente nominal do disjuntor e a letra significa a curva de disparo. Então, a gente tem que a curva de disparo B, ela estipula que a corrente de ruptura do disjuntor se encontra compreendida entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Por exemplo, como aqui é de 32, a corrente de disparo dele, que ele vai desarmar, se encontra entre 96 e 160 amperes. E o disjuntor de curva de ruptura C, esse intervalo, ele se encontra entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Então, por exemplo, o disjuntor de corrente de 10 amperes nominal, a corrente de ruptura se encontra compreendida entre 50 e 100 amperes. E a mesma coisa para o de 20, sendo que o intervalo já é de 100 a 200 amperes. Então aqui eu fiz um pequeno desenho dos disjuntores da casa, onde, como todos três são do tipo DTM, o neutro não passa por ele. Então a gente vai ter um disjuntor geral, um disjuntor do circuito 1 e o disjuntor do circuito 2. E aqui o condutor de proteção. Para a identificação dos circuitos, a gente pegou e saiu ligando alguns equipamentos, desligando outros e desligando um disjuntor por vez, para ver quais equipamentos eles se desligavam ou não. E aí, a partir disso, a gente pôde identificar quais as cargas que estavam ligadas em cada circuito. Então, após esse processo, a gente acabou descobrindo que o disjuntor C10 ele está cuidando da iluminação da casa, enquanto o C20 ele está cuidando das tomadas e o B32 ele está servindo como um disjuntor geral. Então, a partir disso, a gente pode montar algumas tabelas. Aqui, primeiramente, é a tabela com as medições da casa. A partir da largura e altura de cada cômodo, eu pude calcular o perímetro e a área. E a partir dos equipamentos que estão ligados em cada circuito, eu pude montar essa tabela com a potência de iluminação em cada cômodo, a quantidade de potência por tomadas em cada cômodo também. E como a gente não tem nenhuma tomada de uso específico, essas colunas aqui ficaram vazias. Então aqui, somando todas as potências de iluminação, e como ela tem um fator de potência 1, o resultado foi 2250. E somando as potências das tomadas de uso geral, como elas têm um fator de potência de 0,8, a gente chegou ao resultado de 4.400 watts. Então, somando essas duas potências, a gente chega a 6.650 e a instalação daqui de casa é monofásica. Então, aqui eu peguei e fiz outra tabela com a potência por circuito. Então, no circuito 1, a gente tem a iluminação de todos os cômodos da casa, aqui as quantidades de potência num total de 2.250 voltamperes. E a corrente, como a tensão é 220, a corrente que está nesse circuito é de 10,23 amperes, que a gente pode perceber que o disjuntor ele está bem no limite mesmo da corrente. Então, no circuito 2, a gente pegou também todos os cômodos da casa para as tomadas de uso geral, no disjuntor C20, e a partir da potência e da tensão, a gente achou a corrente e está 25 amperes num disjuntor de 20 amperes. Então, a gente pode ver que estão bem sobrecarregados os disjuntores. Já respondendo à primeira pergunta do roteiro, a instalação da residência ela não está 100% de acordo com a norma NBR 5410, primeiramente porque alguns cômodos eles não têm tomada, por exemplo,
a qual a norma prevê que todos os cômodos devem ter pelo menos uma tomada. Nos banheiros, alguns banheiros aqui de casa não tem, por exemplo. E aqui, considerando um fator de demanda de 65%, a gente tem que a corrente ela é estimada em cerca de 23 amperes. Então, o disjuntor geral realmente está dentro dos padrões, embora os dos circuitos não estejam. A norma NBR 5410 ela prevê para iluminação 100 voltamperes para os 6 primeiros metros quadrados e mais 60 voltamperes para os próximos 4 metros quadrados completos. E para as tomadas, no mínimo uma por cômodo, mesmo que tenha menos de 6 metros quadrados, e para as que têm mais, se for área social, botar uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, e em áreas de serviço, que possuem mais de 6 metros também, adicionar uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. E além disso, a gente deve atribuir 600 voltamperes para as 3 primeiras tomadas e 6 voltamperes para as demais. Então, o próximo passo foi fazer o diagrama unifilar, ainda utilizando o site Waka. Aqui a gente pôde posicionar os pontos de luz, pontos de tomada, interruptores e depois fazer a fiação, cada um com sua fase, neutro e condutor de proteção. Aqui está a legenda. Aqui na minha casa, o quadro de distribuição ele se encontra na área de serviço, então a gente sai com ele com a fase dos circuitos 1 e 2, os neutros e o condutor de proteção, então ele vai para as luzes. Aqui na área, por exemplo, tem 2 pontos de luz de 200 voltamperes e a gente vai até um interruptor duplo, onde esse interruptor duplo ele vai ter o retorno da fase 1, que é do circuito de iluminação, e o retorno dos interruptores A e B, que no caso o interruptor A está ligando essa lâmpada e o interruptor B está ligando essa lâmpada aqui, como a gente vê o condutor de retorno B aqui. E para a tomada, a gente vai até ela com a fase do circuito 2, o neutro e o condutor de proteção. Então a gente fez isso para todos os cômodos da casa, sempre indo até a lâmpada com todas as fases e indo até um interruptor e condutor de retorno respectivo ao interruptor que vai ligar aquela lâmpada. E para as tomadas a gente vai até a tomada com a fase, com a respectiva fase, né? No caso aqui desse banheiro a gente tem um interruptor conjugado com uma tomada média, aqui como tá nessa legenda aqui, é uma tomada média, uma tomada de cerca de 1,5 m de altura. Então, como a gente tem um interruptor e a tomada, a gente vai até ele com as duas fases e tem um condutor de retorno do interruptor para a lâmpada. Então foi basicamente isso que eu fiz em todos os cômodos da casa. Alguns cômodos eles têm uma potência bem grande, já que o cômodo é bem grande também aqui, como é o caso da sala de estar. E em outros, a gente vê que mesmo em cômodos pequenos, a gente tem a mesma potência de cômodos maiores. Por exemplo, esse banheiro aqui, ele é bem pequeno, mas tem a mesma potência do que um quarto, que é bem maior. Então, esse foi o processo para fazer o diagrama unifilar. Então, indo aqui para a análise da instalação, eu primeiramente fiz o cálculo de todas as iluminações e tomadas que estariam de acordo com a norma e eu percebi que a iluminação, por exemplo, ficou com mais de 11 amperes se fossem o mesmo circuito e as tomadas de usos gerais elas ficaram com cerca de 90 amperes se fosse ficar apenas em um circuito. Então, o que eu fiz foi dividir mais. Eu, por exemplo, dividi aqui a iluminação em dois circuitos diferentes para abarcar os quartos e o banheiro e outro para as áreas de serviço, sala de estar, sala de jantar e cozinha. Com isso, a corrente em cada circuito ficou menor que 5 amperes. E nas tomadas de uso geral, eu basicamente tive que dividir um circuito por cômodo, porque se eu tentava colocar mais de um cômodo por circuito, esses circuitos eles ficavam com mais de 10 amperes. E mesmo assim, por exemplo, aqui na área de serviço, como ela é bem grande, ela ainda ficou com mais de 10 amperes. Então, por isso, eu tive que colocar um disjuntor de 15 amperes para dar uma folguinha aí. Além disso, uma sugestão de melhoria seria trocar o disjuntor geral do tipo DTM para o tipo DR, já que todos os três aqui da minha residência são do tipo DTM, inclusive o geral. Então, além de os disjuntores atuais eles estarem sobrecarregados, isso poderia explicar, por exemplo, porque muitas vezes quando tem muitos equipamentos ligados, consumindo muita energia, às vezes os disjuntores disparam. Então, essa seria uma mudança que deveria ocorrer para que não ocorresse esse desarme dos equipamentos enquanto estão sendo utilizados.